Meu nome é Bruna, eu tenho 20 anos, eu curso Arquitetura e Urbanismo aqui na Faculdade de Dourados, a Unigran. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o movimento artístico chamado surrealismo. Com os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial, que estilhaçaram as nações e também o mundo da arte, as mortes em massa e a enorme destruição influenciou diretamente as artes. O surrealismo ele surge no período de recuperação do pós-guerra, onde há a ruptura com a realidade, já que o mundo real permitiu tamanha desventura generalizada. A teoria psicanalítica de Sigmund Freud foi marcada principalmente pela publicação do livro A Interpretação dos Sonhos em 1900. Ela foi a principal fonte de inspiração para os surrealistas. Sendo assim, o surrealismo foi um movimento artístico, um dos últimos das vanguardas do século XX. Ele se iniciou em 1924, com a publicação do Manifesto Surrealista, escrito por André Breton, que propunha uma nova proposta estética que rompesse com a compreensão do racional sem diferenciação entre o sonho e a realidade. A arte surrealista rompe com a busca pelo sentido das representações. É o surreal, aquilo que está além do real. É o mais que real porque transcende a compreensão racional. Logo, encontramos dois tipos de surrealismo, sendo ele o abstrato, o que não se preocupa em representar os objetos. Ela expressa por si mesma, ela em si é um objeto de arte. Não para a representação de algo, é um tipo de ilusão para o mundo, já diferente do surrealismo figurativo, que representa temas como pessoas, objetos, como um vaso, uma garrafa, um animal ou até mesmo uma flor. Ela pode ser realista ou estilizada. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os artistas. São dois artistas espanhóis que eu admiro bastante no surrealismo, que tinham essas técnicas surrealistas. Às vezes, em geral, a gente pensa que ficou só no cenário francês, só que se alastrou por toda a Europa em si, não só na Europa, também pelo mundo todo, mas em enfoque eu vou trazer dois artistas espanhóis, que é o Salvador Dalí, que tinha uma incrível capacidade plástica, seus desenhos são incríveis, e também tinham suas visões pautadas em sonhos. Outro também é o João Miró, que ele colocava nos seus desenhos elementos coloridos e também biomórficos. Aí você se pergunta, o que são esses elementos biomórficos que João Miró coloca nos seus desenhos artísticos? São elementos em que se baseiam, eles evocam os seres vivos e também são curvados, então possuem bastante curvas nos seus desenhos. Então é uma grande característica que João Miró coloca nos seus desenhos. Agora eu vou falar sobre 3 obras presentes no surrealismo. A primeira é A Persistência da Memória do pintor Salvador Dalí, que foi feita em 1931. Nesse trabalho, ele vai expor uma paisagem típica da Catalunha. Logo à esquerda, nós vemos uma oliveira seca, a árvore que é muito presente na região. Há também uma presença de relógios disformes e derretidos, assim como o corpo que se encontra no chão. Os relógios derretidos seriam, para o artista, uma simbologia da flacidez e impotência sexual. Um deles tem uma mosca pousada em cima, como referência de que o tempo voa. O único relógio rígido que aparece na obra está virado para baixo e tem diversas formigas que se amontoam sobre ele numa alusão de um estado de putrefação, onde o objeto que simboliza o tempo é devorado como carniça. Veado Ferido, de Frida Kahlo. Ela foi feita em 1946.
Nele, a artista expõe toda a sua vulnerabilidade e tenta expulsar o seu sentimento de sofrimento frente à condição precária que ela tinha, tanto de saúde quanto seus conflitos com o pintor Diego Rivera, em seu casamento. A Frida, ela aparece em uma forma de um veado no meio da floresta. O animal tem 9 flechas que perfuram seu corpo, enquanto sua feição permanece plácida e altiva, em claro sinal de resiliência. Apesar da obra da Frida Kahlo ser frequentemente associada ao movimento surrealista, ela sempre negou esse fato. A próxima obra é O Carnaval de Alerquim, feita por João Miró em 1924. É uma obra com muitos elementos fantásticos que se interligam em uma imensidão de cores. O pintor dispôs seres variados, com grandes formatos e tamanhos, em um cômodo dividido ao meio por uma linha que delimita o chão da parede. Do lado direito, vemos também uma janela onde é possível observar o sol e uma construção. Essa construção seria a Torre Eiffel. O Alerquim se apresenta com um enorme bigode e corpo de viola. Outra figura também vista em destaque é uma espécie de robô que aparece tocando um instrumento. A cena representa o mundo pessoal e imaginativo do pintor, que a produziu baseada em seus delírios, provocados pela fome em seus momentos de maior dificuldade financeira. Por fim, era inevitável que a lógica formal da arte surrealista também fosse incorporada pelos arquitetos associados ao movimento no final do século XX. O projeto de Frank Gehry para sua própria casa em 1978, assim como o Vitra Design Museu em 1989, traduzem um desenho de colagem do surrealismo apartamento de Dalí para as estruturas construídas de formas autônomas que se sobrepõem e se atravessam. O surrealismo é destrutivo, mas destrói apenas aquilo que considera ser as barreiras que limitam a nossa visão.